Olá, muito boa tarde, muito bem-vinda ao quarto episódio do Bate-Papo com a Pérola. Hoje estamos num cenário um pouquinho diferente, porque não estamos no estúdio Manancial. Esse episódio tem muito sentido e de forma muito especial que eu preparei ele para vocês, porque ontem nós demos o culto em ações de graça por 11 anos do Pérola. Tenho muita história de empreendedorismo, superação e muita resiliência que eu quero compartilhar com você hoje nessa tarde. E então, vem comigo nessa aventura, escutar um pouquinho da nossa história e quem sabe te ajudar a inspirar e ter mais resiliência e mais força no seu empreender. E para você cliente, te aproximar da marca que você tem comprado e entender quem está por trás dela. Seja muito bem-vindo ao Bate-Papo com a Pérola. Bom, se você não me conhece, meu nome é Paula Mello e eu estou à frente da Pérola, uma chocolateria para eventos. Somos da Baixada Fluminense, mais precisamente de Belford Roxo, e estamos precisamente há 11 anos no mercado. Desde 2013, essa empresa que é familiar e começou no apartamento da nossa casa, né, na cozinha do nosso apartamento, mudou a nossa história. Nos mostrou um novo cenário, novos desafios e nós nos apaixonamos por uma marca. Por que o chocolate? Porque somos apaixonados por chocolate. Eu me considero uma chocolatra. É claro que, devido aos anos, eu comecei a controlar um pouco o meu consumo, porque era bem exagerado. Mas o Marcelo também é muito apaixonado por chocolate. E por que o Pérola nasceu? Na época, eu precisava pagar a faculdade. Comecei a vender trufas na faculdade para poder ajudar a pagar isso. Tava numa transição de carreira, precisava me reposicionar. Embora eu estivesse muito bem digamos, posicionada financeiramente na carreira que eu estava, que era vendedora, eu queria ir para o ramo administrativo e por isso eu tomei a decisão de largar tudo, dar 2 passos atrás, ser estagiária e começar no mundo aí administrativo. Eu fiz uma comunicação bem ousada de 12 meses de antecedência para o meu atual chefe naquela época. E falei pra ele como eu tinha muitas responsabilidades dentro do setor, não era só vendedora, não praticava só vendas. E aí já quero te pedir desculpas, tá? Se você escutar algum barulhinho, eu tô em casa, então faz parte, né? E aí eu avisei ele com antecedência em respeito àquela empresa, àquela história que tinha me abraçado. E comecei então a pesquisar. Em 2013 tomei a decisão de ir pra faculdade, garanti minha vaga, comecei a trabalhar, comecei a fazer a faculdade, mas eu sabia que a grana ia ser curta se eu saísse daquele emprego e arrumasse um estágio que ia me pagar menos da metade do que era o meu salário na época. Assim feito, me prometi 12 meses, coloquei aquela meta e quando chegou em julho de 2014, eu saí, né, daquele emprego, consegui o estágio. Eu achei que quando eu tivesse uma carreira executiva iniciando, eu ia parar de fazer as trufas. Mas não foi bem assim. Eu me senti tão bem, eu me senti tão realizada em estar fazendo aquilo, mesmo que era uma loucura, porque eu acordava 5 da manhã para ir pro estágio, né? Quando começou o estágio, eu acordava 5 da manhã para ir pro estágio que era distante, saía do estágio e ia pra faculdade. A faculdade terminava 11 horas da noite, até eu chegar em casa dava quase meia-noite. Não tinha tempo de produzir as trufas no mesmo dia, deixava pro final de semana. Então eu abri mão do meu final de semana para poder produzir as trufas e vender durante a semana, e aí eu já vendia na faculdade e no trabalho. Já pegava encomendas de alguns pequenos eventos, como chá de panela, chá de bebê, enfim. E também pra encomenda assim, eu quero 10 trufas, vou receber alguém na minha casa, quero encomendar. Era muito assim. 2015, 2016 e sempre uma renda extra. Mas começou a aumentar o número de eventos que a gente pegava pra fazer. Chegamos a fazer trufas pra empresas nesse período, foi muito interessante. E 2016, 2017, em 2018 me tornei mãe do Vitor Hugo. E junto com a maternidade nasceu uma vontade incrível de ser dona do meu negócio. Porque na minha cabeça empreender me daria muito mais tempo para eu conseguir educar os meus filhos de perto. E assim eu fiz. Dei uma cara, uma roupagem muito mais profissional para o Pérola. Dessa forma, comecei a encarar novos desafios e fui para o mundo dos doces personalizados em pasta americana. E eu comecei a trabalhar e fiz muito sucesso, fiz muitos eventos, até por causa dos mêsversários, né?
que eram lá em casa. Eu comecei a treinar com o aniversário do Vitor Hugo, quando ele nasceu. E aí, em seguida, fui pegando outros eventos. Gente, era uma loucura. Eu já tinha encerrado o estágio, já tinha sido contratada por essa empresa. Então, já não eram mais 6 horas de trabalho, mesmo sem a faculdade. Agora eram 9 horas de trabalho, né? Mais 4 horas pra ir e vir. Então, 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar. Então, ficava aí um total de 13 horas fora de casa. Às vezes 14, dependendo do trânsito, né? Já cheguei a ficar 16 horas fora de casa, mesmo com um bebê pequeno. E nessa loucura do dia a dia, só restava o final de semana ou a madrugada. E aí eu comecei a pegar muitos eventos, peguei eventos grandes. Teve um que eu me enrolei pra caramba pra entregar, porque a história, né, gente, a história não é só de sucesso não, tá? Aliás, eu acho que tem tantos tropeções, né, no meio do caminho que a empreendedor vai me entender. E nisso, eu percebi que levava muito tempo pra criar as peças. Eu comecei a repensar, falei, olha, meu tempo tá escasso, não tem ninguém pra ajudar, uma coisinha pequena, uma criança de 1 ano. Eu acho que não vai dar pra continuar. Mas a vontade de empreender era muito grande, eu não queria parar. E aí eu fui e decidi, então, começar a investir em poucos eventos, numa quantidade menor. Só que aí as mães começaram a pedir os doces, porque eram muito perfeitos, muito bem modelados, mas queria só pra enfeitar a mesa. E aí uma frase mudou o jogo pra mim, quando uma mãe falou assim, ninguém come esses doces, é só pra enfeitar a mesa. Só que o meu desejo era levar chocolate de qualidade, porque o Pérola nasceu numa época que os doces não eram bonitos, os doces não eram gostosos, né? Principalmente de eventos, era difícil. Na Baixada Fluminense, o acesso era pouco demais a lojas de qualidade. As que tinham eram muito caras para uma realidade da classe C e D, entende? E aí aquilo me decepcionou, porque eu não queria só entregar um doce bonito, eu também queria entregar uma experiência, um sabor diferente. E aí comecei, então, a pensar que eu precisava mudar a pegada, né, do Pérola. A logo era bem infantil, assim, e de repente eu comecei a pensar o que eu amava fazer, o que eu amava no mundo de eventos. E aí eu pensei no casamento, eu falei, gente, eu amo casamento, eu acho lindo quando duas pessoas resolvem dividir suas vidas. Deus me honrou tanto dentro do meu casamento, na minha festa de casamento, eu fui tão abençoada por ele. Então eu pensei, eu vou trabalhar com casamento. Mas aí, uma novata entrando num ramo que era super competitivo. E nessa época eu já estava muito mais madura sobre negócios, então eu entendia os desafios que eu iria enfrentar. Mas mesmo assim, fiz um plano de negócios, né? E fui procurar onde poderia ser o nosso lançamento. E a gente escolheu a Arca de Noé, que era... eu não me lembro mais o nome que dava pro evento, mas a gente escolheu a Arca de Noé para poder lançar. Em 2019, lançamos então a nossa primeira coleção para doces finos e chocolates finos para casamento e festas em geral, né? Debutantes, formatura. Até hoje o nosso público é esse, mas ali foi um foco, né? A gente focou no casamento para iniciar. E aí eu olhei pro mercado e falei, bom, os doces não tem tanto design, os salões eles acabam colocando doces mais simples, doces sem recheio. Eu quero trazer novidade. Olhei pra fora, né, Paris, Rússia, Turquia, que são lugares onde o chocolate tem uma valorização, e resolvi pegar algumas inspirações. Então, lançamos alguns modelos, assim, que eu me apaixonei. Até hoje eu fico babando nessas criações e falo, ai meu Deus, que inspiração linda que eu tive. E além de lindo, gostoso, né? É importante. E aí, começamos então a trabalhar com produtos de qualidade, trazer uma pegada bem diferenciada para o mercado. Eu fiz muito orçamento com os concorrentes da época para entender a falha de atendimento deles e usar isso a meu favor. Então já fica a dica aqui, né, para o seu negócio. Você precisa olhar para o seu mercado, entender aonde tem problema. E aí você traz a solução dentro do seu nome, da sua marca, trazendo a solução para aquele mercado como um todo. As coisas começaram a acontecer, foi necessário começar a contratar ajudantes, né, uma pessoa para atendimento. 2019 finalizou, foi um ano e tanto pra gente, assim, foi um ano muito, muito bom. 2020 veio a pandemia. E aí, a gente tinha crescido muito em 2019, a gente fez muita parceria com pessoas de renome. E, infelizmente, a pandemia chegou e eu tinha tomado uma decisão. Eu falei, bom, a gente tá com um espaço muito pequeno, eu preciso tirar o Pérola daqui. Nesse meio do caminho, já fechando aluguel e tudo mais, descobri que estava gestante do meu segundo filho.
Aí teve uma crise, porque eu me achei irresponsável, ter engravidado na pandemia, nananana, enfim. Ser humano por aqui e mãe, né? Tem bicho mais culpado do que mãe, que se sente mais culpado do que mãe. E aí eu fui e tomei essa decisão de alugar um espaço, né? As meninas que estavam trabalhando comigo na época, a gente ficou no ateliê, começamos a trabalhar com delivery, porque eu precisava sustentar. A pandemia, nessa época, quando a gente decidiu pelo ateliê, não tava assim tão forte, né? Era rumores. Aí a gente se mudou. Aí eu já sabia que estava gestante, mas tipo, nesse mundo incerto eu tô grávida. Nisso a gente se mudou e fizemos a reforma e começamos a trabalhar com delivery. E vai acabar mês que vem, e resolve mês que vem, vai ter vacina, e vai ter não sei o que, vai ter... E nada aconteceu, e foi rolando tempo, e a gente com contas a pagar, e o delivery foi a salvação do meu negócio, com certeza. Naquela época, eu aprendi muito, no meio de uma crise, a manter equilíbrio emocional, controle emocional, a ter estratégia, fazer planejamento. E eu comecei a estudar um mercado que eu não entendia tão bem, que era o face e venda, pra entender o que a galera gostava. Fortaleceu demais o nosso negócio, foi o que sustentou. A gente conseguiu superar no meio à crise, crescemos mais uma vez. 2021 chegou. E, na verdade, 2021 início, né? 2021 início chegou. Já estava de licença maternidade, João nasceu, ateliê bombando, eventos voltando, aos poucos, mas já estava voltando. A gente já tinha muito contrato a cumprir, né? Foi mais essa pressão. Graças a Deus, na época eu tive só um cancelamento de todos os contratos que a gente tinha. Então, tudo fluindo, mas eu tava com o coração perturbado porque tinha muitos desafios. Empreender não é fácil, controlar estoque não é fácil, gerir equipe não é fácil, e eu ainda trabalhava fora. Então, ter o controle disso tudo foi bem difícil pra mim, desafiador. E aí o desânimo começou a bater, sabe? Porque eu tava assim, me perguntando, eu preciso realmente ficar nessa vida dupla? Preciso ficar nessa vida dupla de empreender e ter uma carreira? E isso me fez refletir sobre o que eu gostaria realmente. E eu comecei a perguntar pra Deus, porque eu queria empreender, mas eu achava que eu estava errando em alguma coisa, que eu não estava acertando. Tava sendo muita dor de cabeça, eu já tava começando a mexer no meu salário pra ajudar o Pérola a andar, enfim. E eu resolvi fazer um voto ao Senhor. Um voto em secreto, não contei pra ninguém, nem sequer falei com os lábios em oração, falei totalmente em pensamento. Vou fazer um lançamento para ver se eu dou um levante nas vendas, e se isso der certo, vou fazer uma live, e se nessa live de lançamento tiver... Nessa época não se falava em live shop, tá? Não existia isso, não. 2021, pelo menos eu não conhecia, tá? E aí eu falei, vou fazer uma live de lançamento para falar sobre a mesa mosaico, que é uma mesa que eu vou reduzir a quantidade, vou fazer para 500 doces, que um evento básico já tem essa quantidade de doces. E aí eu fiz, né, uma montagem, tirei foto e ia lançar. E aí falei para Deus assim, se tiver 100 pessoas nessa live, eu nunca mais vou questionar ao Senhor se eu tenho que continuar com essa empresa ou não. Eu vou entender perfeitamente que o Senhor me escolheu para tocar o Pérola e conseguir fazer todos os seus valores serem estabelecidos. A Pérola é uma empresa que eu penso que ela vai valorizar a sustentabilidade, que ela vai promover emprego para quem não tem oportunidade no mercado, que ela vai abraçar mulheres. Um dos planos do Pérola, quando tiver num alcance, né, um faturamento sustentável, a gente ter uma própria creche dentro do trabalho, para que as mães fiquem próximas dos seus filhos e abrir a oportunidade que o mercado nega, né, para essas mulheres. A ideia é que a gente consiga ter um instituto, uma ONG, enfim, que faça artesanato, utilizando todo o lixo, né, que literalmente a confeitaria produz,
para que a gente possa ter uma reutilização e todo o valor da venda desse material seja ali promovido para casas que precisam de ajuda, para ONGs, para institutos. São planos que nós temos dentro dessa empresa que ainda é pequena, mas que eu tenho certeza que vamos alcançar lugares altos para poder cumprir com esse propósito, porque sempre foi sobre abençoar o outro e não enriquecer. Vou enriquecer? Sim, vou, porque tem muito esforço e trabalho das minhas mãos, muitas noites sem dormir, mas o propósito não é só sobre mim, é sobre nós. É um mandamento bíblico e que eu vou ter muito prazer em honrar. Amar o meu próximo como eu gostaria de ser amada. E aí fiz essa live, fiz esse voto, falei pra Deus, se tiver 100 pessoas na live, eu nunca mais questiono, eu nunca mais pergunto nada. Chegou o dia da live, na verdade a semana, a gente ficou com problema no ateliê, teve um acidente na rua, a gente ficou sem luz, ficava só meia fase para fazer todos os produtos, tinha bem casado, tinha brownie, tinha doce fino para uma debutante. Nessa semana eu fiquei 18 horas, se eu não me engano, sem dormir para conseguir dar conta desse pedido. Já tava de licença maternidade, tá? Nessa época, só para lembrar. E aí a gente conseguiu produzir tudo, beleza? Entregamos, eu tava super estressada, cansada. Eu falei, eu acho que eu não vou fazer essa live, mas eu falei, não, eu fiz o voto, eu prometi, eu não posso deixar de fazer, eu vou fazer. Eu sou cristã, né, gente? Crente. A gente faz os votos, coloca Deus assim. E eu acho que Deus olhou pra mim falando, oh, meu Deus do céu, ela não sabe o que tá pra acontecer. Meu Deus do céu, não, né? Deus falando, oh, tu não sabe o que tá pra acontecer. E aí, eu achei que o meu vídeo tinha ficado muito bom, muito perfeito, que ele estava super dando engajamento. E por isso, aquelas pessoas chegando e curtindo e seguindo Pérola. Nossa, meu vídeo ficou muito bom mesmo, deu resultado, que legal. Mas eu não abri o Instagram pra ver. Eu simplesmente só olhava as notificações. Meu marido chegou do trabalho e falou, cara, tu viu quem tá falando do Pérola? Eu falei, não vi. Aí ele, Tata Werneck tá falando do Pérola, Paula, não sei o que. Eu falei, meu Deus, eu não vi. Aí eu entrei, tava lá uma mensagem dela, a Tata fez uma encomenda comigo, tá, gente? Eu já falo mesmo, ela pagou por essa encomenda, porque as pessoas sempre falam de artistas, né, como se todos quisessem tirar proveitos. Alguns querem, sim, acham que tudo tem que ser de graça, se eles que têm dinheiro para pagar, né, mas geralmente querem tudo de graça, mas ela não, ela honrou meu trabalho, eu sou muito grata por isso, ela honrou meu trabalho. E aí ela fez, né, o pedido. E quando foi subindo, gente, tipo, tinha 1.000 e poucos seguidores, 2.000 seguidores, eu acho. A gente chegou em 6.000 seguidores naquele dia. Foi uma loucura, o direct bombando. Inclusive, já tinha gente me pedindo dinheiro pelo direct, achando que eu tinha ficado rica, só porque a Tata Werneck tinha anunciado o Pérola. Fui fazer a live, cheia de emoções. Meu Deus, o que tá acontecendo? O que o senhor tá fazendo? Não entendendo nada. Chegou e assim, ela me descobriu, tá? Ela queria divulgar uma pessoa e uma amiga dela encaminhou o meu perfil pessoal, porque eu tinha postado, pela primeira vez eu tinha postado algo do trabalho no meu perfil pessoal, e aí ela viu esse vídeo, esqueci o nome dela agora, me perdoa. E ela encaminhou pra Tatá, e a Tatá foi dentro de todos os perfis que foi encaminhado, ela escolheu o meu, porque eu sei que foi a mão do Senhor que fez isso. Chegou a hora da live, ela acabou entrando, né? Aí eu falei, meu Deus, Tata Werneck na minha live, meu. Aí ela me chama. Aí eu pensei 2 vezes, chamei. Quando eu chamei, aí ela entrou. E aí, meus amigos, começou a subir. Tinha 27 pessoas na live, eu já decepcionada. Falei, vou ter que desistir desse projeto e tal. Tata Werneck pede pra entrar na live e de repente a live vai para 8.000 pessoas. Teve uma hora que bateu até mais. Mas, tipo, foi para 8.000 pessoas. De repente, eu estou falando para 8.000 pessoas. Vários artistas entrando e comentando sucesso. Eu
eu não consegui, gente, perdi o controle, fiquei nervosa. Eu que era super tranquila pra falar em público, mesmo sendo online, né, era um público. E literalmente eu me senti no ginásio com 8.000 pessoas me olhando. Que loucura. E aí eu falei, meu Deus, porque na minha cabeça só vinha, você pediu 100 pessoas. Tem 8.000 nessa live. Tipo, não me perturbe mais sobre isso. E aí, passou esse período, né? Super agradeço, me deu maior levante, me deu maior ânimo. Resolvemos no final do ano, depois de um ano muito bom de vendas no delivery, o delivery estruturou muito porque eu estava motivada, né? Deus era bom, Deus é bom, Deus foi muito bom com a gente naquele ano. Trabalhamos bem, resolvemos abrir a loja. Foi final de 2021, resolvemos abrir a loja. Começamos a movimentação para uma loja, porque na minha cabeça ia ser parecido com delivery. Ilusão. Mas tudo bem. Continuei para você saber. E aí... e deixa eu te falar, se você tá até aqui, né, se inscreve nesse canal. Curte esse vídeo. É a história da minha vida que eu tô abrindo aqui pra você e eu tenho certeza que você vai ter vários insights pra você aprender como a história é real, que é a minha história, uma história em crescimento, mas que eu super tenho certeza que um dia eu vou estar contando essa história pra muita gente, pra quem sabe até capa da Forbes, não é mesmo? Porque a esperança, ela não morre em Cristo e sonhos não envelhecem, como diz Marcelo Antunes. Então, curte esse vídeo, compartilha e se inscreve nesse canal, ajuda aqui a pessoa que tá começando, tá bom? Muito obrigada. Voltando. E aí, a gente abriu a loja, foi tudo lindo, a gente teve, né, um investimento muito grande, a loja ficou incrível, ficou linda, mas era um mercado totalmente diferente do que eu conhecia. A cozinha era tudo que eu queria, grande, pra gente poder trabalhar, mas infelizmente em julho de 2023 a gente fechou. E em 2023, final de 2022 para 2023, começamos a passar diversos problemas na nossa vida, assim. Tudo foi virando de cabeça pra baixo, sabe? Vários problemas, saúde, família, fechamento da loja, ter que demitir funcionário, que me doeu tanto isso, porque um dos propósitos era fazer o outro também feliz, prosperar pessoas através desse trabalho. E eu me vi ali frustrando sonhos, ambições, o sonho da minha vida sendo fechado, tendo que me desfazer de tudo por causa das dívidas que ficaram. Foi um período muito difícil e eu tô falando de julho de 2023, então nem preciso te dizer que eu ainda tenho diversos desafios até hoje. Mas por que eu quis contar essa história? E eu nem tô vivendo os meus melhores momentos como eu já vivi no Pérola antes, mas eu sei que Deus fará ser maior a glória da segunda casa do que a primeira. E eu dei um culto de ações de graça, eu fiz 21 dias praticando a gratidão, do dia 1º ao dia 21 de julho. Ontem demos o culto de ações de graça e tudo que eu quero te dizer é que não espere o momento ficar bom para você agradecer. Não espere tudo dar certo para você ser grata. Viva o momento da sua história, o momento da vida da sua empresa, o momento da vida da sua família, como se fosse um único dia. Viva o presente, agradecendo tudo que Deus já te deu, pelo fôlego de vida, pelo alimento que não falta. Viva agradecendo a Deus pela capacidade que você tem de gerir um negócio. Tantas pessoas que querem empreender e não sabem como, mas você tá aí corajosa, levantando a tua ideia e jogando pra frente, com companhia, sem companhia, com apoio, sem apoio. Mas é isso, tá dando certo, continua. Eu quis agradecer e quero te motivar com esse vídeo para que você viva o seu processo com um sorriso no rosto, mesmo que pareça que tudo tá dando errado. Creia que vai ficar tudo bem.
porque Deus não perde o controle de nada e Ele sabe exatamente o que precisamos e os propósitos que estão em volta do nosso negócio. Eu tenho certeza que um dia eu vou estar olhando para esse vídeo, lembrando de onde Deus me tirou e aonde Ele está me colocando. Eu tenho certeza que os planos para essa empresa serão todos cumpridos e que não seremos uma empresa só do Rio de Janeiro. É uma certeza que eu tenho, porque Ele prometeu e eu sei que Ele vai cumprir. Talvez a sua fé não seja a mesma que a minha, mas você acredite que Ele exista e tenha certeza que sem Ele nada somos, sem Ele nada podemos fazer. E mesmo não vivendo a realização dos meus sonhos, não estando no melhor momento da minha vida, pelo contrário, estou nos momentos desafiadores do empreendedorismo, depois de uma quebra, né? E ter coragem de estar falando isso não é fácil. Mas eu resolvi compartilhar a minha história para te motivar e te incentivar. Eu espero que tenha feito sentido para você. Eu estou muito grata pelos 11 anos do Pérola. Eu vejo essa empresa trilhando um caminho lindo e eu me emociono em falar isso. Terão muitas famílias que serão transformadas por essa empresa, tanto aos clientes como quem trabalhar. E agora começa uma nova história. Temos novidades que estão vindo por aí, que vai ser um prazer compartilhar com você. Espero que você assista os outros episódios e deixa aqui pra mim o que você achou sobre tudo. E deixa aqui a mensagem que você tirou desse vídeo. Eu vou ter o maior prazer em ler e também comentar com você. Espero que, feito de histórias reais que esse canal é, e de pessoas que ainda estão no caminho trilhando a sua carreira de sucesso dentro do seu empreender, faça sentido para você. E vai ser um prazer um dia estar de frente com você para contar também a sua história. Deixa aqui para mim, se você é cliente, deixa aí um coraçãozinho dizendo que você já é cliente Pérola, hashtag eu sou Pérola, e eu vou saber que você já é cliente. Bom, siga a gente lá no Instagram, @PérolaNegraChocolate. Se inscreve nesse canal, curte esse vídeo pra gente saber que faz sentido esse tipo de história, que tá te ajudando de alguma forma. E vai ser um prazer estar crescendo com a sua colaboração. Muito obrigada desde já. E semana que vem, episódio de Bate-Papo com a Pérola, lá no Estúdio Manancial. Te espero, toda segunda, às 3 horas.